Muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa desse curso Português Já. E agora a gente vai para uma parte da língua portuguesa que é bem gostosinha de estudar. A gente vai falar agora de funções da linguagem. Aqui estão as minhas redes sociais, se você precisar tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, acompanhar um pouquinho da rotina aí da professora Carla Gomes, estão aí as redes sociais e prepara atenção bastante aqui, porque função da linguagem é matéria que vai cair em todas as provas do Brasil. É matéria que é fora, assim, de gramática, sabe? É meio ali interpretação, tem muito ali a ver com a análise da língua e da linguagem e é bem frequente nas provas. Para isso, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui dos elementos da comunicação e você vai observar pelas cores que, em preto, eu vou referenciar os elementos da comunicação e de laranja vão aparecer as funções da linguagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque antes da gente falar propriamente em funções da linguagem, é importante você saber que a comunicação ela foi estabelecida em forma de esquema. Alguns elementos da comunicação foram entendidos por um estudioso específico, Jacobson, e ele sim trouxe esse conteúdo, esse olhar, essa abordagem para o estudo da língua e também da língua portuguesa. Então, como elemento da comunicação, o primeiro que a gente percebe é o enunciador, e, em sequência, o enunciatário. Dessa forma, entende-se que entre esses dois aqui, eu vou colocar de preto para ficar bem organizadinho aqui para você, ó. Entre o enunciador e o enunciatário, existe uma relação. Enunciador é mais ou menos quem fala, se eu puder traduzir isso aí de um jeito bem simples, e enunciatário é quem escuta. Né? Você também vai encontrar esses elementos com outros nomes, pode ser o falante, o ouvinte, locutor e locutário, emissor e receptor, né? Remetente, destinatário, qualquer maneira, em qualquer uma dessas definições, nós vamos estar falando daquele que enuncia, né? Daquele que fala e daquele que recebe essa enunciação. Então, para a gente pensar numa relação de comunicação estabelecida, a gente primeiro pensa entre quem fala e quem escuta, quem emite uma informação e quem recebe essa informação. Agora, para que a comunicação se estabeleça de verdade, além do enunciador e do enunciatário, é necessário que exista entre eles um referente. O referente é propriamente aquilo que se fala, né? Aqui a gente está falando, então, do assunto que deve ser em comum entre o enunciador e o enunciatário. Mais ou menos para sugerir que não adianta eu ter alguma coisa para falar se o outro não tem esse assunto como referência, né? Então, quem fala e quem escuta precisa ter em comum um referente. Além desses três elementos, é importante que esta comunicação se estabeleça entre enunciador e enunciatário por meio de um código uniforme entre os dois. Quer dizer, não adianta eu falar a língua portuguesa e você só entender russo, né? Porque nessa circunstância, se o nosso código não for o mesmo, não vai haver o processo comunicativo bem estabelecido. Então, enunciador, enunciatário, referente e código são elementos da comunicação. Além deles, é necessário também que seja estabelecido entre esses dois aqui, ó, um canal válido. Então, é importante que eu fale usando língua portuguesa, mas que do outro lado, essa língua portuguesa possa ser ouvida pelo meu enunciatário. Vamos pensar, então, a comunicação entre uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência. Não adianta a pessoa sem deficiência usar a fala se a pessoa com deficiência não tem a audição para receber aquela fala. Então, o canal comunicativo deve ser o mesmo, né? Então, na medida em que alguém fala, o outro escuta. Na medida que alguém escreve, o outro lê, né? Eu preciso ter o mesmo código e esse canal ser dominado tanto pelo falante quanto pelo ouvinte, enunciador, enunciatário. Além disso, estabelece-se entre eles uma articulação com a mensagem. Bom, se eu puder traduzir isso aqui em palavras um pouco mais simples para você se organizar, o enunciador vai ser o falante, ó, só para você entender isso aqui mais fácil. O enunciatário vai ser o ouvinte. O referente é o assunto. O canal é por onde essa comunicação se estabelece, né? Então, é a boca, é o telefone, é o texto. O código é, entre aspas, né, a língua. Então, qual é a língua utilizada? Aqui, inclusive, pode ser a língua de sinais,
pode ser uma língua não verbal, né? Pensando lá no jogo de futebol. Os cartões que são utilizados, ou o apito, é uma língua específica ali daquele processo comunicativo. E a mensagem tem a ver com a organização estética do texto. Aqui tem muito mais estética, muito mais a ver com a exploração do papel, né, do espaço do papel, com as rimas, com a musicalidade, né? Esse aspecto de mensagem aí tem a ver com a estética. Então são esses aí os elementos da comunicação. Vou deixar assim bem grande para você conseguir tirar o print se você precisar. E depois de conhecê-los, a gente vai agora então para as funções da linguagem. Laranja então, hein? Bom, o que esse estudioso fez na vida? Ele entendeu que cada texto, e aí tanto os textos verbais quanto os textos escritos, né, verbais e não verbais, falados ou escritos, textos de todas as modalidades, eles traziam com predominância um desses elementos da comunicação. Então, há textos que valorizam mais o enunciador, há textos que valorizam mais o enunciatário, há textos em que o que se destaca é o código, ou o referente, ou a mensagem, ou o canal. E para cada um desses textos, a gente tem, portanto, uma função da linguagem. Nós vamos agora, então, ver juntos quais são as funções da linguagem, pensando em cada um desses elementos da comunicação. E para começar, tá aí, a gente vai falar da função emotiva ou da função expressiva. Na função emotiva, na função expressiva, o que se tem é uma valorização do enunciador. Então, vai ficar em destaque aqui, ó, o uso da primeira pessoa, o uso da emoção, né, da expressão emotiva, né? Todas as vezes que você perceber num texto que o que prevalece é a intenção do autor mostrar a si mesmo, mostrar a sua emoção, marcando aí pela primeira pessoa essa intenção, nós vamos ter a função emotiva da linguagem, porque está sendo valorizado o enunciador. Na sequência, nós vamos chamar de função apelativa ou função conativa aquela em que o destaque está para quem recebe a informação. Aqui, ó, nós temos como marca verbos no imperativo, né? Porque aí o contato é direto com o receptor da mensagem. A gente tem a marca de contato com o leitor, né? Então, se você perceber você, sua, seu olhar, seu ponto de vista, se aparecem essas expressões que conversam com o interlocutor, nós estamos falando da função apelativa da linguagem. Também pode ser que a função seja referencial ou a função denotativa, informativa. Em todas elas, o destaque é o assunto. Aqui, ó, nós vamos falar de uma linguagem objetiva, né? Quando a intenção é marcar o valor impessoal da comunicação. Textos dissertativos, artigos de opinião, textos jornalísticos, anúncios científicos, né? Divulgações científicas, todas vão se encaixar aí na função referencial da linguagem. Além disso, a gente pode ter a função metalinguística. Aliás, essa daqui é uma das funções mais interessantes dos processos avaliativos. A maior parte de concursos e provas em geral cobra essa função metalinguística. E aqui nós vamos falar da língua pela língua, né? Quando a gente tem o código fazendo referência ao próprio código, aqui é a função metalinguística. Super compensa você entender a metalinguagem como a coisa pela própria coisa. Por exemplo, se eu tiver o dicionário, aí eu tenho uma função metalinguística. Por que, Carla, dicionário é função metalinguística? Porque você tem no dicionário palavras que explicam o sentido de palavras. Isso é metalinguagem. Palavra indicando palavra, metalinguagem. Todas as definições são metalinguísticas. Quando eu digo biologia é a ciência, porque nesse caso eu estou explicando uma palavra pelo uso de outras palavras. Eu própria aqui, ó, aqui mesmo, eu mesma, puramente metalinguagem. Eu sou uma professora de língua portuguesa, usando língua portuguesa para ensinar língua portuguesa. Metalinguagem. Então, se você tem
poema que fala de poema, música que fala de música, anúncio publicitário que fala de anúncio publicitário, palavra que fala de palavra, você tem metalinguagem. Fiquem atentos a essa função, que ela é muito, muito comum nas provas, hein? Muito comum nas provas. A que eu mais gosto de todas é a função fática, que é a função... Deixa eu apagar esses azuis aqui, né, para parar de bagunça, que tá muito cheio de coisa, né? A função fática é a função que eu mais gosto de todas, sem nenhuma dúvida. Nela está o teste do canal. Então, todas as vezes que você precisa saber se a comunicação pode funcionar por aquela via, você está na função fática. Por exemplo, quando você liga para alguém e antes de qualquer coisa você diz alô, função fática. Perceba como esse alô, na verdade, não tem intenção comunicativa. Alô não significa nada. Esse alô é meio que para dizer, então, esse telefone funciona? E a outra pessoa responde do outro lado, alô. E aí, depois que ela responde alô, você então compreende que o telefone funciona e a partir dali a comunicação se estabelece. Outro exemplo muito, muito interessante da função fática é quando você entra num elevador e aí tem uma outra pessoa lá. Vocês vão subir ali, sei lá, 10 andares juntos e ninguém está disposto a um processo comunicativo efetivo. Vocês não são amigos, não se conhecem. É só aquele tempinho ali. Então, a função fática entra em vigor nesse momento quando um diz: nossa, tá calor hoje, né? Não, vocês não estão disponíveis para falar sobre o clima. O que está acontecendo ali é apenas uma pergunta indireta, como quem diz: então, durante esse tempo que nós estamos aqui nesse elevador, você quer bater um papo? E a pessoa pode responder: nossa, demais, muito calor, né? Aumentou a temperatura? Nesse caso, ela está te dizendo nas entrelinhas: sim, vamos conversar um pouco enquanto a gente termina essa longa viagem de elevador. Ou então ela pode te dizer: é muito quente, para te indicar que não, aquele canal comunicativo não está disponível. Então, na função fática, o que se tem não é exatamente um processo comunicativo. O que a gente tem aqui é apenas um teste do canal de conversa. É meio para saber se a pessoa está ou não disponível para que aquela conversa se estabeleça. E por último, não menos importante, nós temos a função poética da linguagem. E não é para confundir a função poética com a função do poema. Não é isso. Poema é um tipo de texto e ele pode ter qualquer função de linguagem. Aqui a gente chama de função poética porque nós estamos falando da estrutura que é comum em poemas, mas que pode aparecer também em outros textos. Na função poética, nós estamos falando da estética, nós estamos falando da sonoridade, que nesse caso entram as rimas, a musicalização. Se você pensar então num trava-línguas, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ou 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres, desafio, hein? Fala aí o trava-língua. Se você pensar em trava-línguas, nós estamos falando da função poética. Por que que é função poética? Porque não importa quem criou, não tem enunciador aqui. Não importa para quem esse trava-língua está sendo direcionado, o enunciatário não importa. Isso não diz nada, não tem assunto nesse negócio, ninguém entende um trava-língua, ele nem faz sentido. Não é um teste de canal, não é um jogo de código. O que você tem num trava-língua é exclusivamente a sonoridade, é o tr, tr, tr ou r. Então, como o valor nesse caso é para a estética, nós estamos falando aí da função poética da linguagem. Esse é o esquema infalível. Vou até refazer os tracinhos aqui, ó, para você organizar seu pensamento. Esse é o esquema infalível que você deve seguir para... Opa, spoiler de questão, não pode? Esse aqui é o esquema... Não quero de vermelho, quero de preto, peraí. O esquema infalível para você seguir direitinho o plano para não errar nunca mais a função da linguagem. Então, enunciador, enunciatário, referente e código, tá vendo? Entre eles, o canal também tem que ser o mesmo para que a comunicação se estabeleça e isso tudo pensando numa estética. Quando o texto valorizar um ou outro desses elementos, nós temos aí, então, as funções de linguagem estabelecidas. Eu tenho certeza de que você deve estar pensando, nossa, Carla, como será que isso cai na prova? E chegou aquele momento, então, que todo mundo adora, já dei até um spoiler, né, que é o momento questão do português já.
Presta atenção em como que isso pode cair na prova e faz junto comigo aqui as questões para você também arrasar no dia da sua prova. Isso vale para todas as provas. Isso aqui, ó, gente, é matéria que cai mesmo. Cai no concurso, cai no vestibular, cai na vida, cai na prova da escola. Vai cair quando você for pai e mãe, tiver que ensinar para o seu filho. Então, bora comigo que você vai aprender agora, inclusive, na prática, essa coisa de elementos da comunicação. Questão número 1. Olha lá. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. A função de linguagem presente nessa tirinha é... Bom, aqui eu espero que você tenha percebido que a gente tem uma tirinha, tá vendo? O recurso aqui é uma tirinha falando da própria tirinha. Olha lá, gente, a coisa falando da própria coisa. A tirinha falando de tirinha. Você acertou a questão, tenho certeza que você já sabe que a função aqui, ó, é metalinguística, né? Aqui a gente tem uma circunstância de metalinguagem. Não é referencial, não é fática, não é emotiva. Resposta letra D. Metalinguagem em que o autor usa o código para falar do próprio código. Nesse caso, o código, a tirinha, para falar da própria tirinha. Começamos bem, já começamos ali no quente da metalinguagem, né? Que é muito importante, muito frequente em provas. E agora a gente vai partir para outra questão, porque você sabe, né? Aqui nesse lugar do português já, a gente aprende treinando. Bora então de questão 2. A fome tem pressa. Não pode esperar. Urge implementar desde já uma ação emergencial de combate à fome. Urge ainda retomar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para enfrentar as causas estruturais da fome. A construção desse trecho do texto é marcada pela função conativa. Conativa aqui, ó, é a mesma coisa da função apelativa, hein? É a mesma coisa, em que o foco está no leitor, na tentativa de dissuadi-lo. Não, aqui você até pode imaginar que a função apelativa exista, conativa, porque como tem uma proposta, né, de ação, você pensa, então esse texto está tentando me convencer do que fazer. Não é a função apelativa, porque nós não temos marcas estruturais para isso. Não há verbos no imperativo, não há contato com o leitor do texto, não é função conativa. O que a gente percebe quando lê esse trecho? A gente percebe que tem um tom nesse texto, né? Tem um tom emotivo. Olha, a fome tem pressa, não pode esperar. Urge implantar desde já uma ação emergencial de combate à fome. Tá vendo que tem um tom nesse caso? Função expressiva da linguagem, vou deixar grande para você ver. Função expressiva da linguagem na qual há subjetividade e busca pela evocação de opinião, essa é muito boa. Função fática não tem chance, né? Aqui não tem o teste do canal, você vai pensar em fático sempre como canal, não é a letra C. E a função referencial da linguagem, na qual há objetividade e distanciamento entre autor e tema, não tem esse distanciamento, né? Nesse caso, o que a gente tem é uma marca de emoção, de expressividade, o que vai nos dar, portanto, a letra B como resposta. Aqui, muito, muito cuidado, porque se você estiver acostumado a escrever redações, por exemplo, de vestibular, de concurso, redações de processos seletivos, você provavelmente está se lembrando que no seu texto podem aparecer expressões como essa, e você sabe que o seu texto é dissertativo, referencial, portanto, predominantemente referencial. Veja que a questão está pedindo uma análise do trecho, e nesse trecho a gente tem sim a função expressiva da linguagem, porque destaca, né, está destacada essa intenção de perceber a emoção de quem escreve. Então, função expressiva, e vamos embora de questão 3, porque a gente está aqui para treinar. Questão número 3, vamos comigo. O distanciamento também salva vidas no trânsito. 1,5 m, ali tem um ciclista, né, e um carro. Então, o distanciamento também salva vidas no trânsito. Considerando os elementos que compõem o texto, identifica-se nele a função da linguagem. Conativa, emotiva, fática ou referencial. Emotiva não temos, porque não há marcas aqui, né, da função emotiva da linguagem. Como assim, Carla, não há marcas? Não há marcas porque eu não tenho palavras que expressem a emoção, né? Eu não tenho marcas visuais nessa tirinha que expressem a emoção, então nada de função emotiva, que é a mesma coisa de função expressiva.
Função fática também não tem. Essa daqui é a mais fácil de eliminar, porque a função fática teria que testar o canal comunicativo e aqui não tem um alô, um pois é, né? Essa conversa do elevador não tem função fática. Função referencial, que trata do assunto, seria uma hipótese, ou a função conativa, cuja intenção é orientar o interlocutor sobre uma medida para evitar acidentes. As duas hipóteses, referencial, pois sua intenção é informar sobre uma regra no trânsito determinada pela legislação. As duas aqui são possíveis respostas e eu espero que você perceba que aqui nós temos uma propaganda e você pode ficar com essa dica. Anota a dica. Anota a dica aí que ela é muito importante. A função apelativa e a função conativa, elas têm um exemplo clássico para aparecer na sua prova. Propaganda. Campanhas e propagandas, elas têm como base a função conativa. Elas têm como base a função apelativa. Então, esse recurso aqui, ó, propaganda, ele é, sim, ó, campanha de trânsito, pede cuidado e respeito aos ciclistas. Isso é típico da função conativa e é dica, hein? É aquela dica de ouro, aquela dicasinha de cursos especiais de língua portuguesa, como esse aqui que você está, para fazer você não perder nenhuma questão. Vai lá, então, marca a letra A, anota aí no seu bloquinho, no seu post-it, que as propagandas são o principal exemplo da função conativa da linguagem. Partiu questão 4, porque o que a gente gosta mesmo é de treinar, né? A minha parte preferida dessa aula, com certeza, é a bateria de questões. Vamos embora de questão 4. Analise o seguinte enunciado retirado do texto 1. Deixe o medo de lado e seja solidário. Assinale a alternativa que apresenta a função de linguagem predominante nesse enunciado. Fala comigo o que você percebeu nesse trecho, um recurso que vai te dar a resposta. Fala comigo. Me conta aí se você percebeu o uso de deixe e de seja como emprego dos verbos no modo imperativo. Verbos no modo imperativo. E me conta se você se lembrou que verbos no modo imperativo são dica da função apelativa da linguagem. Vamos de letra C. Na função apelativa, o que nós temos é a predominância do contato com o leitor do texto. As propagandas claramente têm esse recurso e, neste caso, apesar de ser só uma frase, a gente percebe o emprego do imperativo, convocando o leitor para participar. A função, nesse caso, é apelativa, porque quer convencer o leitor por meio do uso de verbos no imperativo. Marca aí, letra C. Pega as suas coisas, seus bloquinhos, seu caderno, volta na questão, lê de novo e vamos embora de questão número 5. Questão número 5, grande para você ler comigo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. A função da linguagem presente no texto é, bom, aqui você tem que ter se lembrado, né, das funções e tem que ter visto que esse texto não tem quem escreveu, não tem quem lê. O grande objetivo desse texto é que você saiba sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui o grande foco é o assunto. A expectativa é que você tenha clareza sobre a importância dessa declaração e o teor, o conteúdo dela. Nesse caso, se nós estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de função referencial, nós estamos falando de função denotativa da linguagem. É o que vai acontecer com os textos como a declaração, as leis em geral, a maior parte dos textos de divulgação científica, a maior parte das notícias. Então, se aparecerem esses gêneros textuais, já está aí a dica de que nós temos função referencial, função denotativa da linguagem. E agora é questão 6. Vamos comigo. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar
e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora. Pincha fora essa porcaria ou mandar embora. Pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultado de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa, muitas vezes, colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pichar, associado ao ambiente rural, está fadado à extinção? A construção desse texto evidencia aspectos da interatividade comunicativa. Ao tratar do sentido do verbo pinchar e da etimologia da palavra tradição, o autor faz uso da função. Bom, aqui é muito importante que você tenha visto que nós temos um texto escrito em língua portuguesa, considerando os aspectos da própria língua portuguesa. Então, é um texto, palavras, refletindo sobre palavras. Neste exemplo, e esse exemplo aqui é um exemplo clássico, né? Um pouco diferente daquele primeiro lá, que é a tirinha falando de tirinha, que é mais ilustrativo, questão número 1. Nesse caso, a gente tem um exemplo muito clássico da função metalinguística. Então, se você tem o texto falando da construção textual, se você tem palavras explicando palavras, isso é metalinguagem. De cara, nós eliminaríamos aqui a função fática, não tem função fática, nada do canal até aqui. Também não temos a função conativa, porque não se prevê aqui o verbo no imperativo, o contato com o leitor do texto, né, essa intenção de convencimento. E também não é a função expressiva da linguagem, porque nós não temos a subjetividade marcada, não é esse o objetivo. O que nós temos aqui é um texto refletindo sobre a própria língua. É um texto em língua portuguesa refletindo sobre o próprio uso, né, a condição aí da língua portuguesa. Questão 6, letra B, metalinguagem. E nós já podemos passar juntinhos para a questão 7. Vamos comigo? Vou deixar grande para você acompanhar a leitura. Leia os textos a seguir. O que é meme? Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Meme é um nome masculino, meme, né, sugerindo aí a leitura, substantivo masculino, imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente através da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma imagem. Ideia ou comportamento que passa de uma geração para outra, geralmente por imitação. Aqui você certamente se lembrou de que você tem palavra explicando palavra. Eu disse no início dessa aula e você anotou, tenho certeza de que você anotou, de que as definições cabem numa função de linguagem. Dei como dica, anota esse negócio. Apareceu definição, o dicionário, definição, lembra? Esta função é, me conta aí, essa função é metalinguística. Vai lá e marca a letra C na resposta. Cadê? Isso. A letra C na resposta dessa função é metalinguística. Na metalinguagem, você tem palavra explicando palavra. Portanto, metalinguagem, arrasamos aqui. Questão número 7, letra C. Tá vendo como que esse negócio nem é difícil? Nesse método aqui, ó, Carla Gomes, nesse português pra já, você vai aprender função de linguagem desse jeito, gostosinho, leve e por exercício, que é como vai aparecer na sua vida. Né? Você não vai sair por aí conversando com seu amigo, nossa, hoje eu vou usar com você a função fática da linguagem. Nossa, quanta metalinguagem nessa nossa conversa, não é assim que a vida segue. Você vai precisar disso onde? Nas questões, e eu estou te entregando as questões para você não errar nunca mais. Vambora que tem questão 8 aqui para a gente treinar juntinhos, questão 8 grande para você ler junto comigo.
Sobre as funções da linguagem, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa correta. Função metalinguística, fática ou poética. Olha, o emissor testa o canal de comunicação. Alô, você me ouve? Compreende o que eu falo? Então, número 1, põe lá, letra B de bola, é função fática. Testou o canal, função fática. Vamos lá. Imagine um filme que explica as melhores formas de como produzir um longa ou um curta-metragem. Essa redundância, um filme falando sobre filme, ou seja, o código é o tema da mensagem que é usado para falar dele mesmo. Código para o código, qual que é mesmo a função? Você já aprendeu essa, hein? Código falando do próprio código, coloca lá. É metalinguagem. Então, letra A. E viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Nesse caso, nós temos uma função poética, é um jogo de palavras. Então, nós temos A2, B1 e C3. A2, B1 e C3, resposta letra D de dado. Questão gostosinha, né? Para a gente treinar aqui os conceitos de função da linguagem. E prontos nós estamos para ir para a questão 9. Vamos embora de questão 9. Assinale a alternativa em que o texto exemplifica a função poética da linguagem. Bom, lembra primeiro, antes de se submeter às alternativas, que na função poética nós temos a questão estética. Aqui vai aparecer a valorização do som, né, a musicalidade, o jogo de palavras. A questão aqui é poética, estético. O ponto de vista da função poética é estético, beleza? Bora então buscar essa função estética na questão número 9. Olha lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui um trecho marcado pelo paradoxo, né, que é uma figura de linguagem das mais rebuscadas da língua, jogo de palavras claramente explicitado. Tem a rima, né, que também prevalece nesse poema aí, nesse trecho de Camões. A letra A é uma ótima sugestão de resposta. Vamos ver as outras. Letra B. O poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos perto da questão referencial, né? Tá tratando de um assunto aqui específico. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Aqui eu tenho também a possibilidade da função poética, mas veja que eu tenho o uso da primeira pessoa, tá vendo? O alto relevo faz de uma flor, o uso da primeira pessoa me sugere a função emotiva. Eu até posso pensar aqui na função poética, né? Posso pensar na função poética, mas também aparece a chance da função emotiva. Então, a letra C, apesar de ser uma hipótese, ela não é mais certa do que a letra A, porque ela me dá a hipótese de analisá-la também como função emotiva. Letra D. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove as pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Verbos no imperativo vão me dar aqui a função conativa da linguagem. Essa daqui está até mais fácil porque a gente já tem o esquema da função conativa, já aprendemos essa coisa de verbos no imperativo. E vamos para a letra E aqui, ó. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e meu corpo transgride na confluência do amor. A função é claramente emotiva. O autor aqui, Carlos Drummond de Andrade, está expressando o seu olhar sobre o mundo. É primeira pessoa, é o uso da função emotiva, da função expressiva. Resposta nesse caso, então, mais adequada, letra A. Temos aqui uma questão um pouco mais complexa, né? E aqui ela é bem boa para a gente julgar, quando isso aparece em provas, aquilo que é mais adequado, né? Eu até poderia pensar aqui na letra C, mas é mais adequada a letra A. E a gente vai para a questão 10 para melhorar esse negócio, ter certeza de que isso aqui vai funcionar. A questão 10, vamos comigo aqui, ó. Questão 10, bem grande para você ler também. Acerca das funções da linguagem, analise. A função tal tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Você vai completar com a maior tranquilidade do mundo que essa função aqui é fática, letra A.
é a função fática que tem como foco o canal comunicativo. E eu tenho como foco um super gabarito para você voltar nessas questões, refazê-las mais uma vez para ter certeza de que você aprendeu função da linguagem e não deixar de vir aqui me contar e dizer: Carla, acertei todas as questões da minha prova, arrasei em função da linguagem, muito obrigada por essa aula. E se tiver alguma dúvida antes de chegar ao dia da sua prova, já sabe que é só me procurar, eu estou à disposição para ajudar você. Te vejo logo mais.